A paz do Senhor a todos, meus amados. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelização, Novo Começo. Meus amados, quero deixar um versículo da Palavra de Deus. E o tema é muito forte. O tema é falando sobre casamento e divórcio. Um tema que era para ser muito falado, que era para ser muito pregado na igreja. Mas, infelizmente, é difícil ver esse tema ser pregado. Eu já vi tema na igreja falando sobre casamento, mas de algo natural, de algo simples, falando de união, de amor, de um ajudar o outro, de perdoar. Coisa simples, natural, falando sobre casamento. Mas algo profundo, algo de traição, algo de separação, algo de um novo casamento. Porque a pessoa pode viver num adultério. Isso eu não vejo falar. Algo que é profundo, que é importante para ser pregado na igreja. E muitas vezes, muitos assuntos não é pregado. E era para ser pregado, mas não é. Sabe por quê? Porque às vezes, em muitas congregações, tem pessoas que já estão no segundo casamento. Tem pessoas que já estão no terceiro casamento. Estão em adultério, estão em pecado, estão em fornicação. Por isso que muitos não falam. Por isso que muitos ficam calados. E não tem um peso de falar. Porque vai trazer escândalo, vai trazer muita coisa. Tem muitas pessoas na igreja que estão casados no segundo e terceiro casamento. Estão em pecado, estão em adultério perante a palavra de Deus. Perante os homens, muitos não estão. Que Deus vai te perdoar. Mas perante a palavra de Deus, quem está nessa situação está em adultério, está pecando contra a palavra de Deus, porque Deus é santo. Quero deixar um versículo que se encontra aqui no livro de Mateus, meus amados irmãos. Mateus 19, que fala sobre casamento e divórcio. Tem mais versículo que diz assim, meus amados. Mateus 19, o 3, o 4, o 5 e o 6 e o verso 9. É muito importante. Que diz assim: Então chegaram aos pés dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? 4. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que aquele que o fez, no princípio macho e fêmea, o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois de uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separa o homem. O 7. Disseram-lhe eles, então, porque mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, por permitir repudiar vossas mulheres. Mas o princípio não foi assim. O 9. Palavra de Jesus. Eu vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada, também comete adultério. Glória ao nome de Jesus. Aqui nesse texto, os fariseus, eles tentando Jesus, para ver o que Jesus ia falar, para ver se Jesus ia ser contra a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés, quando tinha casamento, os maridos, por qualquer coisa, queriam repudiar sua esposa, queria dar carta de divórcio. Se ele casasse com a mulher, e se a mulher não obedecesse, fizesse algo que não agradasse o marido poderia repudiar, poderia dar carta de divórcio e ter separação pela dureza do seu coração.
por não temer a Deus. Glória ao nome de Jesus. Mas foi isso que Jesus disse aos fariseus. Glória ao nome de Jesus. E Jesus disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Agora as pessoas distorcem a palavra. As pessoas não pregam como deveria ser. Tem algumas pessoas que pregam a verdade, que alguém goste ou não, que alguém aceite ou não, ele está pregando a verdade. O importante é pregar a verdade, não para agradar pessoas ou família. Porque Jesus está dizendo nessa mensagem que a pessoa que é casado só pode divorciar, só pode se separar se for no adultério, se for em prostituição, se for em ato sexual. O marido pode divorciar, tanto o marido como a mulher, num ato de prostituição. Mas, se separando do cônjuge, não dá direito de casar de novo. E as pessoas estão interpretando muito mal o texto da palavra de Deus. Se a pessoa é casado, se teve prostituição, se teve ato sexual, a pessoa se divorcia, a pessoa se separa e casa de novo. Está em adultério. Porque o casamento pela lei está ligado até a morte. Os dois são uma carne só. Os dois são uma carne só. Os dois juntando viram uma carne só. Então, se você é casado, se na sua relação de repente acontecer algo de prostituição, de ato sexual entre a mulher e o homem, você pode lutar pelo seu casamento, você pode reconciliar, pedir perdão, reconstruir o seu casamento do zero, você pode. Mas ainda se você quiser se separar da sua esposa, você pode também. Você só não pode casar de novo. O perigo está aí. O perigo que muitas pessoas estão se separando, divorciando, estão casando de novo. O perigo está aqui. Porque se a pessoa divorciar e casar de novo, está cometendo adultério. Ou a mulher ou o homem que se separar por ato de prostituição e casar de novo, está cometendo adultério. E isso é perigoso. E isso muitas pessoas estão cometendo hoje. Porque não está lendo a palavra de Deus. E isso deveria ser pregado na igreja. Essa palavra sobre casamento, sobre divórcio, sobre o novo casamento, isso era para ser pregado na igreja. E não é. E não é pregado. É pregado outras coisas. Mas quando fala de casamento, quando fala de divórcio, quando fala de prostituição, quando fala de adultério, quando fala de um novo casamento, ninguém fala. As pessoas ficam caladas. E as ovelhas padecendo em adultério no primeiro, no segundo, terceiro casamento. Até no primeiro pode acontecer. Porque se a pessoa casa com uma pessoa que já foi casado, que está separado, ele também está em adultério. Se a pessoa casar com uma pessoa, ou homem ou mulher, que já foi casado, está se separado, e aquela pessoa que nunca casou for casar com aquela pessoa, vai cometer também adultério. Isso é perigoso. Isso tem que ser pregado. Isso tem que ser anunciado. Porque tem muitas pessoas casando sem saber, estão cometendo um adultério. Quantas pessoas que nunca casou? Não entende. Pensa que casamento é a pessoa se ajuntar com o outro e casar legalmente, no cartório, no civil, no documento. Mas não sabe que por trás ele está em adultério, ele está em pecado.
Isso era para ser pregado na igreja, porque tem muitos jovens que estão namorando, que estão noivando, estão prontos, se preparando para casar. E às vezes a parte do homem ou da mulher, do irmão ou da irmã, às vezes pode ter uma parte de adultério. Às vezes a irmã foi casada, se separou, está só, e quer casar de novo. E quem casar com ela comete adultério. A mesma é o homem separado. Que se alguma irmã for casar com ele, vai cometer adultério. Mesmo se a irmã nunca casou com ninguém. É o primeiro casamento da irmã. Mas se ela for casar com alguém que já está divorciado, que está separado, vai cometer adultério. Esse assunto é profundo. Então, a pessoa que se divorcia pelo ato de prostituição, tem dois fatos para ele. Se ele se separou, não dá direito dele casar de novo. Na palavra de Deus aqui não tem nenhum versículo que fale que a pessoa se separe por algum motivo e vá se casar de novo com outra pessoa. Além que aconteça brigas, confusão, ameaça, a palavra não dá direito de você se separar daquela pessoa que foi ruim, que foi mal, que foi perverso, e casar com outra pessoa. A palavra de Deus não dá direito a isso, não. A palavra de Deus só dá direito para falar a verdade, segundo o casamento, após a morte, após o luto da morte de alguém que foi casado. Aí dá direito da pessoa casar de novo. A não ser isso, você está cometendo um adultério. Você pode pensar que isso é simples, mas não é. Isso é grave. Você está vivendo em adultério. Deus não vai abençoar o teu casamento de forma alguma. Ainda que você viva bem perante os teus olhos, ainda que você diga que está feliz nesse novo casamento, mas você não está. Deus não está nesse casamento. Deus não está abençoando o teu casamento, porque você está em adultério. E Deus não vai estar de encontro com a sua palavra. Casamento é muito importante. Casamento é muito sério. Então a pessoa tem que ter cuidado. A pessoa que é jovem, que quer namorar, noivar, casar, ele tem que casar com uma pessoa que nunca casou. O jovem, ele tem que casar com uma pessoa que nunca casou. Os dois. E tem que lutar pelo casamento. Porque ainda que aconteça algo, é para eles se reconciliar, para eles perdoar, para eles lutar contra o seu casamento. Porque se ele se separar, não vai dar legalidade para ele casar de novo. Não vai dar. Ou eles, um dos dois, ou se reconcilia, ou fica só, ou vive só. O negócio é sério. Você pode perder a sua salvação pelo seu segundo casamento, que está em adultério. Glória ao nome de Jesus. E isso é forte, meus irmãos. Essa palavra é forte. Quase ninguém fala, quase ninguém prega essa palavra. E as almas perecendo. Como um casamento fosse algo banal. Como a gente vê aí no mundo. As celebridades, essas pessoas ricas, que casam várias vezes, estão em adultério e não sabem. Mas você que é crente, que conhece a palavra de Deus, você sabe, se você se separar e casar de novo, você vai estar em adultério. E adultério é pecado. Quero deixar outro versículo aqui, meus amados. Se encontra na carta de Coríntios, 1 Coríntios 6, e o verso 10, que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem o afeminado, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes,
nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Glória ao nome de Jesus. Então os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Não herdarão o reino dos céus. Você pode perguntar, irmão, eu estou no segundo casamento. Eu estou em adultério perante a palavra de Deus. Aí você prefere estar no segundo casamento? Você prefere estar em adultério e perder sua salvação por causa de um casamento? Por causa de um prazer? E às vezes por causa de sexo? Você prefere isso, perder sua salvação, perder sua eternidade com Cristo por causa de um casamento? Você está em adultério? Você tem que pensar na sua vida. Você tem que pensar na sua salvação antes que você morra nessa condição. É forte, meus irmãos. Quase ninguém fala, quase ninguém prega sobre este assunto. E muitas pessoas estão em adultério. Pode estar casado junto, mas na realidade está em adultério. Já está no segundo casamento, já está no terceiro casamento. Está em adultério. Não tem arrumadinho com o Senhor. Jesus perdoa, perdoa. Jesus perdoa, mas você tem que deixar. Você tem que deixar. Quer alcançar o perdão? Quer alcançar a graça de Cristo? Você tem que deixar. É forte. Você prefere perder a sua salvação ou deixar? Ou você prefere deixar e estar com a sua salvação? Ou você prefere estar casado em pecado e perder sua salvação? Não é melhor você deixar? Não é melhor você estar só ou você reconciliar com o seu primeiro casamento? É melhor você reconciliar. Ou é melhor você estar só? É forte, meus irmãos. Essa palavra é forte. Nós estamos lidando com a salvação. Nós não estamos lidando com algo passageiro, não. Nós estamos lidando com a eternidade, com o Senhor. E você prefere estar casado no segundo ou terceiro casamento e perder sua salvação? Algo passageiro? Tudo aqui é vaidade, tudo vai passar? Eu preferi a minha salvação. Eu prefiro a minha salvação. Ainda que a pessoa esteja só, ainda que a pessoa sofra, eu prefiro minha salvação. Eu prefiro o Senhor. Eu prefiro obedecer. Eu prefiro agradar a Deus do que perder a minha saudação, do que eu estou em adultério. Jesus perdoa, perdoa, mas você tem que deixar. Você tem que deixar. Glória ao nome de Jesus. Você tem que deixar enquanto é tempo. 1 Coríntios 7, falando também de casamento. 7, o 10 e o 11. Todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparta do marido. O 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe sua mulher. Glória a Deus. Que a mulher não se aparta, não deixe seu marido. Glória ao nome de Jesus. E se apartar, e se separar, e se divorciar, que você fique sem casar. É uma decisão forte. Que você fique sem casar. Deus não vai te obrigar a você viver com a pessoa numa situação difícil, num jugo, em brigas, contendas, em traições. Você só pode se separar se tiver traições, se tiver prostituição, se tiver ato carnal. Você pode se separar, que está aqui na palavra.
Só não te dá direito, meu irmão, de tu casar de novo. Procura aqui na Bíblia um versículo que diz: você se separando da mulher, pode casar de novo. Ou se tem algum versículo aqui: mulher, você se separando do seu esposo, você pode casar de novo. Eu te dou o direito de você casar de novo. Não está aqui na Bíblia, não. As pessoas falam que pode casar de novo. Porque as pessoas veem alguma pessoa que casou novo, aí não deu certo, teve traição, se separou. Aí o que é que a pessoa diz? Eu estou novo, eu posso conquistar uma família, eu posso ter outra família, eu posso me casar de novo. Pode não, meu irmão. Se você casar de novo, você está em adultério. Você tem que estar só. Ou se não, você reconcilia com a sua esposa. Converse com ela. Para vocês voltar. Para vocês entrar num acordo. Para vocês reconciliar a aliança. Vocês têm que fazer isso. Se você casar de novo, você está em adultério. Não tem arrumadinho. Ainda que pelos seus olhos você viva bem, está feliz. Mas por trás daquilo, isso é só uma capa, meu irmão. Vigia. Vigia na tua salvação. Você não pode permanecer no pecado. Quando a pessoa erra, quando a pessoa cai em fornicação, em prostituição, quando a pessoa pede perdão a Deus, Deus perdoa, mas Deus quer que a pessoa deixe. Vou dar um exemplo. Se a pessoa é casado, homem ou mulher, se a mulher trai o esposo, se a mulher pedir perdão a Deus e deixar, Deus perdoa. Se o homem trair a sua esposa, pedir perdão, Deus perdoa. Mas se ele continuar nessa prática, tem perdão para ele não. Se ele morrer nessa prática do adultério, sem pedir perdão, se ele morrer naquela prática, tem perdão não. Só tem perdão se ele abandonar o pecado. Se ele deixar o pecado, não adianta. Se eu, um exemplo, está em prostituição, em fornicação, em adultério, pedir perdão a Deus e continuar em adultério. Onde é que eu vou ter perdão? Perdão se eu deixar. Perdão se eu deixar o segundo casamento, se eu deixar o terceiro casamento, aí eu tenho perdão da graça de Cristo na minha vida. Mas se eu não tiver perdão e não deixar, adianta não, meu irmão. Não adianta arrumadinho não. Não vai na conversa de ninguém não. Antes de tudo, tu pensa na tua salvação. Glória a Deus. 1 Coríntios 7 e o 39 diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo. Todo o tempo está ligado os dois, ó, até a morte. Todo o tempo que o seu marido viver, mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui está bem claro. Esse versículo de Coríntios 7 e o 39, esse versículo está bem claro. Você pode entender naturalmente. Está dizendo que a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver. Ele está ligada. Ainda que ela se separe, ela não pode casar de novo. Ela está ligada. O marido dela está vivo. Agora, se ela se separar do marido, está um tempo só, e de repente o marido dela faleceu, ela pode casar de novo. Mas se separando, o marido dela estando vivo, ela não pode casar de novo. Não dá direito dela casar de novo. Não dá direito. Só se o marido dela falecer, aí ela fica livre. Se a tua esposa falecer, um exemplo, se a tua esposa falecer, você pode casar de novo. E se o marido falecer, a esposa pode casar de novo. Porque ela já não está mais, ela está livre.
Entendeu? Ela está livre para fazer um novo casamento. Ela está livre para entrar no segundo casamento. O marido dela faleceu. Então isso é claro. Mas existem pessoas que já estão no segundo, no terceiro casamento. Está em adultério. Deus não vai abençoar esse casamento. Vai não. Jamais Deus vai abençoar uma pessoa que está em adultério. Abençoa não. Deus abençoa quem está em obediência, meus irmãos. Se eu tiver em obediência, Deus vai me abençoar. Se você tiver em obediência, Deus vai te abençoar. Mas se você tiver em adultério, se você tiver no segundo, no terceiro casamento, como é que Deus vai te abençoar? Abençoa não. Deus quer que você saia desse embaraço. Isso é um embaraço. Deus quer que você saia. Deus quer que você fique livre desse embaraço. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Então isso é forte. Mateus 5, o 31 e 32 diz assim: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dele carta de desquite, carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com uma repudiada, comete adultério. Está bem claro. Esse versículo aqui é bem claro. As pessoas não gostam de obedecer. O povo prefere viver bem aqui. Prefere viver. Não, eu tenho que me casar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Se separou, mas já está procurando um novo casamento. Está errado. Pela palavra de Deus, a pessoa está em adultério. Isso é muito sério. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Coríntios, que eu relatei quase da agora, que lá no céu não vai entrar os adúlteros. Os adúlteros não vai entrar. Não vai entrar. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Isso é um fato sério. Isso é um fato muito importante. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está o teu casamento. Ainda que você se casou, ainda que teve adultério, ainda que teve muitas coisas, briga, confusão, o amor se esfriou e chegou o momento de se separar, pediu o divórcio, não quer ficar mais junto, tem o direito de se separar. Glória ao nome de Jesus. Pela prostituição, você tem direito de se separar, mas não te dá o direito de você casar de novo. Quem disser que você tem direito de casar de novo, ele está mentindo. Ele está mentindo com você. Ele não está indo pela Bíblia. A gente vê, muitos anos atrás, 30, 40 anos atrás, você que é mais antigo, você que é mais velho do que eu, você tem uma noção que eu estou falando. As pessoas antigas, tempo do meu pai, tempo do meu avô, pessoas que têm 60, 70 anos, 80, que são crentes, muitos obedeciam a palavra de Deus. Muitos só se casavam depois que falecesse o seu companheiro. Você sabe disso que eu estou falando agora. Você sabe que não é palavra de mentira, não é palavra de engano. Jamais eu quero te enganar. Porque a palavra de Deus, ela é séria, ela é importante. E a tua alma é muito importante para o Senhor. Jamais eu vou te enganar. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. As pessoas antigas, a maioria dos crentes antigamente,
Só se casava quando o seu companheiro falecesse, quando o seu companheiro morresse. Aí ele está livre para casar de novo, mas por ato de prostituição, se separar e casar de novo, está em adultério. Não te dá direito de casar de novo. Ou você reconcilia com ela, ou você pede perdão que ela fez contigo. Se você não quiser reconciliar, se você não quer viver com ela mais, teu direito é de viver só. Teu direito não é de casar de novo, não. Quem te disse que o teu direito é de casar de novo? Pela palavra de Deus não é, não. Se você quer viver em desobediência, se você quer viver em rebeldia, viva. Mas a palavra de Deus não te dá direito de forma alguma de você casar de novo, de você ter o segundo casamento. Não te dá. Glória a Deus. Não te dá, meu amigo, meu irmão. Não te dá. Se você quiser viver em rebeldia e desobediência, se você acha que o casamento é mais importante do que tudo, se você acha, glória ao nome de Jesus, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Quero deixar outro versículo aqui, meus amados, em Malaquias 2. Malaquias 2,16 diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleal, não sejais infiel. O Senhor odeia o repúdio, a separação, o divórcio. O Senhor odeia. Porque quando a pessoa se separa, não está sendo fiel. Algo que você prometeu, a ser fiel até a morte, a um cuidar do outro, a um ajudar o outro, a cuidar dos seus filhos. Você não foi fiel. Você foi fiel? Você não foi. Ainda que você pecou, não estou aqui para te julgar, te apontar. Não, também sou falho. Mas ainda que você erre, ainda que você caia em adultério, em prostituição, a única solução é perdoar. Para o teu casamento não ser destruído, não ter separação, a única solução é perdoar. Um perdoar o outro. Mas muitos se separam porque um não perdoa o outro. É falta de amor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, sim. Mas eu e você não podem permanecer no pecado. A graça não te dá o direito de você permanecer no pecado. Não te dá o direito. Você em adultério, você está vivendo no pecado. Você está vivendo na fornicação. Você está vivendo no adultério. A graça não te dá o direito sobre isso. A graça te salva sim. É um favor que eu e você não merece. Dado por Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário por mim e por você. Então pense nessa palavra. Pense no divórcio. Pense no casamento. Pense na separação. Lute pelo teu casamento. Muitos não pregam sobre isso. Muitos ficam caladinhos com medo. Principalmente no sistema das igrejas de hoje em dia. Uma palavra forte, falando sobre casamento, divórcio, se pode casar ou não, fica tudinho caladinho. Eu ainda na igreja não vi ninguém pregando sobre isso. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que estão em adultério, estão em fornicação. E muitos pastores, olha, caladinho, não fala nada. Você pode ver, culto de doutrina, era para falar isso. A igreja cheia de jovens, os jovens namorando, noivo, fazendo plano para casar, pode casar com uma pessoa errada. E ainda que case com uma pessoa certa, orientar a pessoa, para a pessoa cuidar do seu casamento, porque se de repente acontecer um ato desse, um ato de traição, de adultério, e os dois querendo se separar, não querendo ter mais junto,
ter uma reconciliação, ter um perdão, lutar pelo casamento, lutar pela família. Veja que não é fácil quando uma família se separa. A pessoa casa, tem filhos, aí se separa. Veja que tragédia, não é? A mulher longe do marido, o filho longe do pai, o pai longe do filho. Não é a mesma coisa. É diferente. O pai e a mãe junto do filho, vivendo junto, educando, dando conselho, levando para a igreja. Veja quando se separa, como vira uma tragédia. Vira briga, confusão. Às vezes, porque teve separação, a mãe fica jogando o filho contra o pai. Aquela coisa, aquela confusão, aquele embaraço. Muitas vezes o filho cresce revoltado com o pai, porque se separou da mãe. Acontece muita coisa. Então na igreja tem que ter instrução, na igreja tem que ter ensino, na igreja tem que falar tudo isso. Porque para falar de casamento, de santidade, de pecado, de obediência, tem que ser na igreja. Porque lá fora não fala sobre isso não. No mundo, onde vai falar de casamento? Se o casamento brigou para restaurar, para viver junto, o mundo quer destruir o teu casamento. Mas a igreja tem que dar palavra de restauração. A igreja tem que falar sobre isso. Mas muitos não falam. Muitas igrejas de hoje em dia estão porta larga. É adultério, é segundo, terceiro casamento. É tanta coisa acontecendo. É errado dentro da igreja. E os líderes, que era para tomar uma atitude, que era para falar, tudo calado com medo. Com medo de perder membro, de ter um rebuliço na igreja. Fica tudo caladinho. E as almas perecendo. Imagina se uma alma morrer em adultério. Você acha que essa alma que morrer em adultério não vai perder a salvação? Você acha que não vai perder? Vai, meu irmão. Não tem arrumadinho com Jesus, não. A gente tem que acabar com isso, de querer ter um arrumadinho com Jesus, de a pessoa morrer em pecado e ir para o céu. Será que a gente vai estar igual os ímpios, o povo do mundo, é? Porque o ímpio, se o ímpio é uma pessoa boa, morreu, está no céu. Para muitos que não entendem a palavra de Deus, mas a gente entende, a gente conhece. A gente sabe que a gente não pode morrer em pecado, em falha. Tem que se consertar antes da morte. Então você não sabe o dia de amanhã. Se você morrer no adultério, se você morrer no segundo casamento, como será a tua vida? Como será a salvação? Como será a tua eternidade? Você vai perder o céu por causa de um casamento? Não é melhor você estar só? Não é melhor você reconciliar com a sua primeira esposa que você casou? Ou você reconcilia com ela e você fica só? Casamento é muito sério na palavra de Deus. Casamento não é brincadeira. Deus restituiu, edificou a família. A família é algo sério. A família é algo importante. Você pode ver que o inimigo das nossas almas, ele luta muito para destruir a família. Para a família ficar desunida. Ele quer destruir a família. Porque a família é algo principal. Deus criou a família. E casal é mulher e homem. Macho e fêmea. Duas mulheres, ela pode se casar, mas perante Deus, isso não é casamento não. Nunca vai ser casamento. Duas mulheres se casar, dois homens se casar. Isso pra gente não é casamento não. Isso é o inimigo que quer imitando as coisas de Deus, mas para destruir, para desfazer. Homem com homem está desfazendo o casamento é o homem e a mulher. Glória ao nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É uma palavra forte, é uma palavra que Deus tocou no meu coração. Já faz dias que eu estava pensando nessa palavra, falando de casamento, divórcio, o segundo casamento. É muito forte. Só dá direito ao segundo casamento se o seu parceiro falecer.
se o seu parceiro morrer. O casamento ele é ligado até a morte. Que você goste ou não, que você aceite ou não, é a palavra, não é eu, não é a palavra. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus que você vai entender. E é melhor pregar a verdade. Ainda que alguém não aceite, ainda que alguém não goste, eu prefiro pregar a verdade. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar os homens aqui na terra. Porque eu não posso ensinar errado. O pouco que eu sei, não posso ensinar errado para ninguém. Porque se eu ensinar errado, ai de mim, eu estou levando uma alma para a perdição. E eu não quero levar nenhuma alma para a perdição. Eu quero levar almas para o céu, para o reino de Deus. Meu propósito é esse. Pregar o evangelho e pregar a verdade. Ainda que alguém não goste, não aceite, pregar a verdade, meu irmão. Deus nos chamou para ter coragem de pregar a verdade. Ainda que aconteça um rebuliço na tua vida, prega a verdade. Que alguém goste de você, que alguém te odeie, se alguém gosta ou não, para mim não importa. Para mim importa é pregar a verdade e agradar a Deus. Para mim isso é mais importante. Então você tenha cuidado. Você que está se casando, você que está divorciando, se separando, tenha cuidado. Você não pode se casar de novo. Se aconteceu adultério no teu casamento, se teve prostituição, adultério, e você se separou, a palavra de Deus não te dá direito de você casar de novo. Olha o dedinho. Não te dá direito. Só te dá direito se a tua esposa falecer. Se o esposo ou a esposa falecer, aí você está livre para ter um segundo casamento, para ter um novo casamento. Mas se não for isso, você vai estar em pecado, em adultério, e Deus não vai abençoar teu casamento. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.